E agora falando um pouquinho sobre como vai funcionar a parte de criado cômoda, na nossa versão anterior nós temos ela da mesma maneira, né? Nós temos aqui as opções de criado. Você vai poder colocar a parte de prateleira com vão em cima, com vão embaixo, a depender da tua vontade, mas sempre de forma mais construída, para nós não ficarmos criando vários blocos, né, de algo que você consegue construir com apenas um. Então a ideia é unificar. E aqui eu tenho um diferencial bacana. Na versão anterior, a parte de criado, ele obrigatoriamente embutia essas frentes, né? Então ela, como você está vendo aqui, ó, as frentes estão por fora. Neste caso aqui, você consegue fazer um tamponamento externo. Inclusive, você consegue, caso queira aqui, ó, acessar a caixa desse bloco e colocar ele no sistema de travessas. Não obrigatoriamente utilizar o tampo. Então, você poderia fazer travessas e fazer o teu tamponamento de forma externa. Caso você não queira fazer o tamponamento de forma externa, você pode mudar o sistema para tampo. Então, ele vai ficar todo fechado. E saindo aqui, ó, nas opções aqui do criado com gavetas, você tem a opção de editar o número de gavetas e assim sucessivamente, né? As espessuras, ali tem o nome também do módulo. E tem uma opção bem importante aqui, que é essa questão da porta interna. Tá vendo que ele tem uma pergunta? Porta interna, não. Caso você habilite aqui, ó, o porta interna, sim. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a caixaria aqui para recobrir essas frentes, né? Eu coloquei como porta aqui, mas seria as frentes de gaveta. E também fazer a redução das frentes para que ela se encaixe no vão interno, já respeitando as folgas que você definiu anteriormente. Então, é muito cálculo para chegar nesse resultado. Então, vou colocar aqui a porta interna assim, vou dar um aplicar. E como você pode ver, está pronto. Então, a gente tem aqui na parte interna do corpo as gavetas. Nós temos aqui as frentes, que vão ficar internas. E esse tipo de módulo ele é exatamente da mesma maneira que o bloco anterior, né, que a gente tinha de criado, que ele era dessa forma aqui. Então ele tinha apenas as frentes, as corrediças ficavam fixas diretamente aqui na lateral de tamponamento e as portas embutidas. Mas agora nós temos também a opção de deixar as portas externas. Então ele vai recuar à medida que você definiu aqui, ó, já com a porta. Então, esses 45 já está considerando também a profundidade da porta aqui. Ele já vai recuar e vai me dar o módulo pronto. Caso eu inverta aqui, por exemplo, para colocar a porta interna, ele vai trazer a minha caixaria, embutir as minhas portas e respeitar todas as minhas folgas. E uma coisa mais incrível ainda é quando você vem aqui na parte de caixa e seleciona aqui o tipo de base, nós temos agora as opções apoiada, encostada e rodapé. Vocês perceberam que eu coloquei o rodapé, ele já me recuou aqui, ó, a altura do rodapé e já embutiu ali o meu rodapé. E caso eu queira também, eu posso colocar, por exemplo, encostada aqui na minha base. Vou colocar como apoiada e vou dar um aplicar. Olha o que vai acontecer, ó. Ele já apoiou, tá vendo ali, ó? Apoiou a minha base no chão. Imagina que eu vou trabalhar um criado suspenso, alguma coisa nesse sentido. E selecionando a frente aqui, ó, na folga inferior, eu tenho total controle disso. Então ele estava 63, porque 60 milímetros seriam do meu rodapé e 3 milímetros seria da minha folga. Agora, como eu não tenho mais rodapé, eu posso colocar apenas 3 milímetros e ele vai ajustar ali a minha caixa. Lembrando que as gavetas, elas já ajustam ali automaticamente. Então é um bloco bem complexo, né, com muito cálculo, mas eu estou fazendo aos poucos ali para tentar entregar ali a melhor biblioteca que eu consigo ali, né, nesse conhecimento que eu tenho atualmente ali e de forma que funcione tudo, né? É bem complexo porque é muitas variáveis, mas eu estou tentando trabalhar de forma que tudo funcione aqui e você consiga fazer um trabalho de qualidade com essa biblioteca. Lembrando que, caso você queira incluir, por exemplo, um coxim dentro dessa biblioteca, você vai poder entrar normalmente aqui, ó, fazer os ajustes. Então imagina que você queira um coxim, você vai colocar aqui, ó, 25 de folga superior, folga inferior vai deixar a mínima mesmo, folga entre as frentes, 25, vai inserir, ele vai ficar dessa forma.
Na parte do gaveteiro interno, você vai ajustar a altura máxima da gaveta, né? Nesse caso aqui, ó, ele está pegando a caixa, eu tenho que acessar o gaveteiro, tá vendo? Acessei o gaveteiro. A altura máxima da gaveta eu vou fazer um ajuste, por exemplo. Vou colocar aqui com 9. Então ele fez o meu ajuste ali. E agora eu vou trazer os coxins. Então basicamente é vir aqui na biblioteca, vir aqui na parte de componente avulso e eu tenho o meu coxim misto. Então eu posso trazer ele aqui. Tem as opções nele aqui, ó, de ocultar a parte superior, altura total. E aí você vai configurar a sua maneira aqui, ó. Profundidade total, por exemplo, eu trabalho com 4 e assim sucessivamente. Uma vez que eu fiz esse ajuste, ó, vou trazer aqui de novo aqui, ó, fiz o ajuste lá e aí eu vou recuar o meu coxinho. Eu quero que ele fique ali 2 centímetros para dentro para fazer o meu vãozinho ali. Parte da largura, vou editar também com a escala. Venho aqui, ó, na parte de baixo, faço uma cópia. Venho aqui na outra parte de baixo, faço outra cópia. Aí eu vou descer aqui alinhando, né? E até descendo um pouquinho aqui, ó. Ó, então desci um pouquinho ali. Mesma coisa na parte de cima. Seleciono, vou travar o eixo, desço um pouquinho ali, sem problema. Eu já tenho o meu coxim criado para esse tipo de criado aqui, sem problema. Da mesma forma funcionaria se você fosse usar a cava 45 direto. Você pode trazer aqui uma travessa, rotacionar essa travessa, como eu mostrei no outro vídeo dos conjugados, e fazer as vistas, para você incluir ali as vistas no teu projeto. Mas como você pode perceber, o módulo ele vai ficar versátil. Algumas coisas eu vou trabalhar ele sempre de forma construída para tirar a limitação que tinha de, às vezes, você quer remover uma travessa, quer remover uma lateral, quer remover qualquer tipo de peça, e aí o bloco para de funcionar. Então a ideia é que ele continue funcionando, mesmo que você delete algumas coisas, mas em alguns casos você vai ter que incluir algumas coisas, mas deixando o bloco leve, sem ter nenhum tipo de peso extra ali no bloco que atrapalhe no dia a dia dos projetos ali. Né? E continuando, ainda mostrando aqui, eu mostrei alguma coisa de criado e cômoda. Atualmente eu tenho pronto mais as gavetas, mas eu tenho também a cômoda de uma porta e a cômoda de 2 portas. Vou fazer ainda o ajuste para a porta ficar embutida ou não, né? Que são coisas que eu fiz apenas no criado por enquanto. E vindo para cá, eu vou ter também a parte de dormitório. Então, como que eu vou fazer agora novamente a parte de dormitório? Ele não vai vir mais pronto como era anteriormente, né? Você puxava praticamente, já tinha de número de divisórias ali, já tinha tudo meio que mastigado, né? Mas aquilo ali, dependendo do teu projeto, ele ocasiona algum tipo de erro. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Eu tenho a base. O que seria a base? O tamponamento com as réguas para receber as caixas dos armários. Nesse tamponamento com as réguas, você vai ter aqui a opção de largura e altura, a profundidade, afastamento da parede, o nome do módulo, ok. Entrei na parte interna, é uma caixa convencional praticamente. Então você vai poder escolher aqui, ó, o tipo de base, inferior, superior. Você vai poder ocultar algum tipo de tamponamento ou recuar. Então eu tenho direito, esquerdo, inferior, topo. Usar rodapé, 0 é não usar. Caso você aumente, ele vai inserir ali um vão para o rodapé. Então imagina que você vai usar um rodapé de 10, inseriu 10, dei um aplicar ali, ó. Então ele já me subiu ali o tamanho que eu precisava. Imagina que você tem um armário ali de 2,70. Coloquei ali 2,70 e vou trazer no chão. Agora, uma vez que eu tenho a minha base de armário, eu posso trazer as minhas caixas. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, na parte de caixas, ó, ou armários, também tem a opção aqui, ó, caixaria de armário reto. Eu vou trazer ela aqui. Ó, alinhei ali. Vou fazer o alinhamento na parte superior. Alinhei na parte superior. Vou trazer ele aqui, ó, na parte de cima. Alinhei na parte de cima. E aí eu traria uma outra caixa. Suponhamos que você está trabalhando totalmente modulado aqui. E aí ficaria dessa forma. Mas aí talvez você vai me falar, não, Elvis, eu não quero trabalhar modulado. Eu quero trabalhar ele com divisória compartilhada. Então você pode pegar essa mesma caixa, vir na ferramenta escala, trazer até o fim. Lembrando da limitação do MDF, né? A parte de MDF no máximo com 1,80 ali ou 2,70, a depender ali da largura e profundidade, mas a peça você precisa tomar cuidado para não ter nenhum tipo de erro. Mas jogou uma caixa aqui, ó, você tem total liberdade em fazer a tua criação. Então eu venho nos avulsos,
Eu quero divisória compartilhada, vou trazer um kit de divisão. Então, trouxe um kit de divisão, vou encostar no fundo, encostar do lado de lá, escala aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, escala aqui na parte de cima, sempre na parte de dentro, pegando as quinas aqui, que aí você não tem nenhum tipo de erro. Ó, então eu escalei ali, escalei aqui. Na profundidade eu quero escalar também, escalei ali. Então eu já tenho um módulo praticamente alinhado na lateral, respeitando a profundidade com as divisórias. Agora eu quero um kit prateleira, por exemplo, vou fazer ali o meu maleiro. Então vou encostar aqui, venho aqui na lateral, encosto aqui, venho aqui na parte de cima, pego o vão total, encostei lá, e aí eu quero definir que a minha prateleira vai ter vãos diferentes, e eu quero que o meu primeiro vão, que seja esse quantidade de prateleiras, eu vou definir apenas uma, e eu quero que o meu primeiro vão tenha 1,90. Então eu vou deixar livre ali o espaço do meu maleiro. Fiz esse maleiro, posso criar uma cópia para o outro lado, então eu já tenho praticamente o meu armário se formando ali. Depois desses dois pontos, eu quero, por exemplo, agora uma parte interna. Então eu venho aqui nos internos de dormitório, que vai funcionar da mesma forma que os anteriores. Tem o meu montante de gaveta, vou trazer ele aqui, vou encostar em um dos lados, encosto no fundo, ferramenta de escala, encosto lá em cima, e aí basicamente fazendo isso, já tenho aqui o meu gaveteiro pronto. Posso colocar um cabide dentro dos acessórios, posso trazer sapateira do lado contrário, inclusive para mostrar para vocês aqui, vou trazer uma sapateira. Então, trouxe ela para cá, encostei, venho aqui, ferramenta escala, trago na parte da divisória, ó, ele já ajustou para mim. Vou fazer agora o ajuste dos distanciadores. Então, entrei ali no distanciador. Qual lado vai ficar o distanciador? Você pode colocar aqui, ó, direita e esquerda, né? Aí você faz o ajuste ali, conforme precisar. Ó. De um lado tem, do outro não precisa. Mesma coisa aqui. De um lado pode ter, do outro não. Aí vai do seu costume, né? Como você costuma utilizar na sua marcenaria. Mas uma vez que você tem essa caixa praticamente pronta, você pode vir aqui também nos avulsos e pegar aqui a caixa de rodapé. Então, peguei a caixa de rodapé, vou encostar aqui, por exemplo. Encostei a caixa ali, ferramenta de escala, peguei aqui também, encostei ali. Eu já tenho ali o meu rodapé pronto. Venho aqui, agora ainda nos dormitórios porta de correr, eu tenho as opções de porta. Por enquanto ainda fiz a opção de 2 e a opção de 3. Elas vão funcionar sempre de forma correta aqui, ó, sem ter nenhum tipo de distorção de textura, como eu mostrei para vocês. Então, basicamente é ajustar ali, ó, a textura vai se auto-adequar e vai ficar dessa forma. Parte de fechamento superior também temos no componente avulso. Então, vem aqui, ó, fechamento superior, encostei ali, ferramenta de escala, trouxe até ali, ó. Encostei na parede lá para não ficar aquela coisa muito fora, né? Vou trazer ele aqui. E aí vou ajustando, utilizando as ferramentas de escala. É muito bacana trabalhar dessa forma, porque você não fica amarrado a nenhum tipo de modulação que prende você, né? Você consegue fazer toda a adequação que for necessária, por exemplo, um fechamento maior, algum tipo de coisa nesse sentido. Tudo utilizando a biblioteca. Como vocês podem ver, ó, eu tenho gaveta, tenho tudo que eu preciso ali para fazer o meu projeto de dormitório sem nenhum tipo de problema, né? Suponhamos que você queira talvez mudar aqui, ó. Eu quero que tenha 3 divisões e não 2. Eu quero que a minha caixa seja maior. Então você começa pelo lado de fora. Vem aqui do lado de fora. Vou colocar, por exemplo, aqui esse meu armário com 2,5. Ó, o armário aumentou ali para 2,5. As minhas caixas, mesma coisa. Venho aqui, ó. Você pode também tentar fazer isso aqui para facilitar um pouquinho ali para você, ó. Juntei ali os blocos. Venho aqui, ó. Com eles selecionados, aumento aqui, ó, para tentar otimizar tempo, tá vendo? Então eu já trago praticamente tudo meio que certo. Vem aqui na quantidade de divisórias, aumento, vai ter vãos iguais. E agora como que eu vou trabalhar? Eu vou só readequar os internos. Então imagina que você vai pegar esse interno aqui e esse interno e colocar neste primeiro vão. Então você vem aqui, ó, adequa no primeiro vão. E aí ele vai calcular e já trazer. Esse interno e esse interno, você vai colocar talvez no outro vão. E aí ele já colocou ali também. E esse outro interno você vai criar. Então você vai trazer um maleiro para cá,
e suponhamos que você queira prateleira na parte de baixo também. Então você pode vir aqui, ó, pegar essa mesma prateleira, criar uma cópia e fazer a edição. Imagina que você vai entrar aqui, ó, e colocar ela menor. Então vou pegar aqui, por exemplo, trazer ela até aqui. Ó. E esse vão aqui, ó, você vai colocar vãos iguais agora, né, que é uma prateleira inferior aqui, ó. Então você pode deixar talvez o meio aqui para um vestido, esses dois cabides normais, e tudo isso você consegue editar rapidamente ali, como vocês podem ver. Lembrando de conferir tudo para não ficar nenhum tipo de folga errada ali, para não ter nenhum tipo de problema, tá? E um detalhe bacana aqui também, ó, é com relação ao fundo. Nesse caso aqui, ó, como a caixa tá grande, ó, 2564 por 2464. É importante que você depois arredonde também o número aqui. Como a caixa tá grande, não existe fundo desse tamanho. Então você vai precisar fazer a adequação nesse caso, para não dar nenhum tipo de erro de fundo, porque como é uma caixa só, ele está considerando um fundo só também, mas você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Uma solução para isso seria você remover o fundo da caixaria e colocar o fundo de forma externa. Você também conseguiria fazer esse tipo de módulo sem nenhum tipo de problema. Mas, continuando aqui, a gente pode pegar aqui na porta de correr o armário de 3 portas, trazer ele para cá, na parte da edição aqui, ó, fazer a adequação aqui na largura e também na altura, de forma que você já tenha o teu armário de 3 portas de correr ali tranquilamente para utilizar. Lembrando que as mesmas configurações que nós tínhamos anteriormente, ó, nós temos aqui. Então, por exemplo, se eu quero a do meio em MDF e as duas do lado em vidro, ele já vai trazer para mim dessa forma. Se eu quero, por exemplo, ambas em MDF, que seriam todas, tanto a do centro quanto a das pontas, eu consigo. Caso eu queira ambas em vidro, todas vai ficar de vidro. Caso eu queira lateral de MDF, só o meio fica de vidro. Então você consegue personalizar também isso aqui nas portas, como nós tínhamos também na versão anterior. Mas isso seria a forma de construção do dormitório, né? Como vocês podem ver, é tudo personalizado. Então eu tenho um módulo base e depois eu venho montando ali o meu armário conforme a minha necessidade ali dentro do projeto. Parte de módulos inferiores, nós agregamos algumas coisas também que não tinham, ó. Por exemplo, o balcão de forno era um armário que não tinha. Temos aqui gaveteiros, gavetões, gavetão em basculante, lixeira, porta-pano. Isso aí eu já tinha mostrado para vocês, né? Temos até esse porta-panos, eu acredito que eu não tinha mostrado ainda, mas ele vai ficar dessa forma, ó, porta-panos. Então eu tenho porta-pano, tenho forno, que eram armários que nós não tínhamos antes, foram criados depois ali. Alguns ajustes também foram feitos, né, em alguns blocos. E é muito trabalho, gente, é muita coisa para desenvolver. Ó, a parte de porta, que foi, eu acho que o que eu mais trabalhei nesses tempos, ó. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, a frente de MDF 45, que é aquela que tem 6 milímetros atrás e na frente tem a chapa de 15. Eu tenho a frente reta, que é a que eu estava mostrando para vocês. E nessas frentes retas, nós vamos ter as opções dos puxadores, né? São o perfil, alça, ponto e o sem puxador. Eu tenho também as frentes de cava alumínio, que é aquela cava de 45 ali de alumínio. Eu tenho as frentes de facetato, que é o pessoal mais usa aí ultimamente, né? E depois eu vou ter as portas também, ó. Então eu tenho porta cava alumínio, porta cava MDF, porta de facetato e as portas retas, que são as mesmas que tem ali as opções de colocar o puxador. Então, por exemplo, se eu estou na porta reta aqui, ó, e eu vou mudar o puxador para alça, ele vai me trazer as alças ali. Se eu vou mudar para ponto, ele vai me trazer os pontos ali, ó. Então vai funcionar basicamente dessa forma. Você viu como é rápido ali para fazer a troca. E a ideia é esse dinamismo mesmo, essa agilidade, né, para não ficar uma coisa muito demorada. E eu tenho isso apenas nesses blocos aqui, que seriam esse e a com puxador perfil, né? Algumas pessoas ainda utilizam esse puxador de barra. Eu confesso que eu nem utilizo mais isso aqui faz um bom tempo. Mas em alguns lugares, em algumas regiões, eu sei que o pessoal usa bastante. Então, ó, todas essas opções de porta, cava 15,6, cava 45, cava 45 aqui com alumínio, facetato, porta reta, todas essas já vão estar disponíveis, né, de forma solta. E você vai editar normalmente com uma ferramenta de escala,
como eu mostrei, porque todas têm essa opção aqui de folga, para você definir ali. Então, tá bem legal a biblioteca, tá bem bacana mesmo, dando bastante trabalho ali na criação, mas eu acredito que vai valer a pena, até porque, como a gente tem um pouco mais de liberdade nessa forma de construção, vai ficar bem mais fácil para trabalhar. Por exemplo, você vê a versatilidade da biblioteca. Eu vou pegar aqui, ó, um armário que é paneleiro, então eu vou vir aqui em paneleiros, vou pegar esse paneleiro 2 portas, trouxe ele aqui, e eu vou transformar esse armário em um armário, por exemplo, de quarto. Então eu vou vir aqui, ó. Atualmente ele está com 368. Eu quero que ele fique com 598, que seria 58 da caixa, 18 da porta. Estou trabalhando aqui com as frentes de 18. A altura eu quero que ele fique com a altura total, descontando ali. Depois vai colocar em cima só um tamponamento. Então adequei ali. Ele está como paneleiro, eu quero mudar o nome para armário. Armário 2 portas, ele já vai mudar aqui em cima. Entrei na caixa dele. Eu quero que a parte ali interna, eu quero que fique com um rodapé. Eu não quero essa base aqui dessa forma, eu quero um rodapé. E eu quero que o meu rodapé tenha 10. Então eu vou vir aqui, ó. Altura rodapé, 10. Vou dar um aplicar. A minha porta, eu quero que o recuo inferior da minha porta aqui, ó, ela recue os mesmos 10. Então eu vou recuar 10. E vou clicar fora. Então eu vou ter um módulo dessa forma aqui, vou encostar ele no chão, para você ter a percepção aqui. Na largura desse módulo eu quero, por exemplo, 1 metro. Ó. E eu tenho ali o meu módulo com 1 metro. Ele está com um monte de prateleiras, porque inicialmente era um paneleiro, mas eu posso normalmente trabalhar no interno dele, simplesmente ocultando aqui, ó, as portas, entrando aqui na parte de prateleira. Caso eu queira fazer o meu maleiro, eu vou mudar para vãos diferentes. Um vão só, por exemplo. O meu primeiro vão com 1,90. Ó, caso você perceba esse tipo de coisa aqui, ó, que ele tá desta forma, é só você fazer uma inversão. E aí ele já vai fazer a inversão lá. Deixa eu tentar rotacionar ele aqui. Ver se a gente consegue rotacionar ele aqui ao vivo ali para mostrar para vocês. Então vai ficar dessa forma, ó. Rotacionei ali. Já trouxe meu vão ali, ó. Ó. E aí, dessa forma aqui, eu posso colar ele lá em cima. Ó, meu vão de prateleira agora tá certinho, respeitando. E agora é incluir gavetas ali, prateleira, conforme a minha necessidade aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui na biblioteca, vou vir aqui, 2024. Vou pegar o interno do dormitório. Imagina que esse aqui vai gavetas. Então, eu venho aqui, ó, montante dormitório, gavetas. Coloco ele lá, ajusto ele ali, ó. Venho aqui, ajusto na parte interna. E pronto. E é isso aqui que eu preciso fazer para montar um armário com a mesma caixa que eu tenho aqui montado o meu paneleiro. Eu consigo trabalhar montando o armário sem nenhum tipo de problema. Então, essa é a versatilidade que eu quis trazer para a versão nova da biblioteca. Você não vai ficar refém de ter que abrir um outro projeto, pegar um outro bloco, com o mesmo bloco que você está trabalhando ali, você já consegue fazer o ajuste. Ó. Por exemplo, a profundidade minha eu quero ela menor, então eu vou colocar aqui, ó, 50. Já faço o ajuste ali, sem problema. Então você tem facilidade de edição. Tudo de forma dinâmica ali dentro do bloco. Caso você faça algum tipo de adequação com os dois selecionados aqui, ó, ele já vai ajustar. Ó, adequei ali, ó, ele já vai ajustar os dois. Posso clicar fora. Esse caso da prateleira aqui, ó, você precisa adequar às vezes a medida aqui. Se você perceber que ela fugiu, é porque eu rotacionei ali. Então ela pode dar algum tipo de ajuste mesmo. Mas são esses tipos de erro que eu quero já tentar evitar, né? E fazer os testes de tudo aquilo que eu consegui, né? Antes de mandar para vocês. Porque é coisa simples de corrigir por aqui. Mas às vezes pode dar um pouco de trabalho para você que está com pressa ali de executar algum projeto. Então, esse tipo de ajuste aqui que eu quero testar antes de fazer o lançamento da biblioteca. Logicamente que vai ter alguma coisa que com certeza vai passar e nós vamos refinando também. Essa parte de correção de erros sempre está inclusa no valor, tá? E aí, com certeza, nós vamos se falando aí no decorrer desses dias e eu vou trazer para vocês ainda mais novidades sobre a biblioteca. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.